Os jogadores do Internacional tiveram folga neste domingo. A reapresentação é na segunda-feira, onde começa o trabalho de uma semana para enfrentar o Ceará no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Na reapresentação, reforços são aguardados. Um deles vindo do departamento médico e muito esperado pelo técnico Roger Machado. Mas a grande notícia está no avanço por um reforço que vem de fora do país. O Inter está acertando a contratação do volante Alan Rodrigues, uruguaio de 25 anos que joga pelo Argentinos Júniors. Inclusive, o jogador foi retirado de última hora da partida pelo Campeonato Argentino contra o Boca Juniors. A gente repercute os bastidores do Internacional na vitória contra o Vitória da Bahia, com discursos efusivos de Rocher e D'Alessandro no vestiário. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 13 de julho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente começa falando sobre o dia de folga dos jogadores do Internacional que puderam descansar depois de vencer o Vitória da Bahia pelo placar de 1-0. A reapresentação é só nessa segunda-feira e é uma reapresentação muito aguardada por alguns pontos. O próprio técnico Roger Machado admitiu que espera, nesta semana, a integração no elenco colorado de Alexandro Bernabei, lateral esquerdo que teve uma lesão muscular na partida contra o Bahia pela Copa Libertadores da América e que desde então está afastado dos gramados. Deve retornar a treinar com o grupo nesta semana, para poder, aí sim, se preparar visando o jogo do próximo domingo contra a equipe do Ceará. O calendário, ele ajuda o Inter nesta semana, porque o jogo que aconteceria contra o Bahia no meio de semana não vai acontecer em função da repescagem da Copa Sul-Americana. Portanto, o Inter só vai jogar no final de semana contra a equipe do Ceará. E aí, já com o Alexandro Bernabei, que vai ter toda a semana para se recuperar bem da lesão muscular que ele teve e já se integrar ao elenco e fazer todo esse processo de retreinamento que é necessário, tá? Além disso, a gente teve a finalização nesse domingo da classificação da rodada do Campeonato Brasileiro e que colocou o Inter em uma classificação muito melhor. O Inter agora é o 13º colocado, está com 14 pontos e subiu 4 posições na tabela do Campeonato Brasileiro, tá? Uma subida importante. O Inter estava na zona de rebaixamento, empurrou o Vitória para a zona da degola, mas ultrapassa também outras equipes, como o Santos, que não jogou nessa rodada, é importante destacar isso, o Vasco da Gama, que acabou perdendo para a equipe do Botafogo. Então o Inter conseguiu galgar degraus importantes na classificação do Campeonato Brasileiro com esta vitória sobre a equipe do Vitória da Bahia, tá? Na tarde deste domingo, eu gravei um vídeo aqui no canal projetando um pouco os próximos jogos do Internacional a partir de ideias táticas colocadas pelo técnico Roger Machado, que deixou claro na sua entrevista coletiva que gostou muito da atuação de Johan Carboneiro. O atacante colombiano que jogou pelo lado esquerdo vai ser responsável por uma mudança no jeito de jogar do Internacional muito importante. Eu destaquei isso no vídeo que eu gravei na tarde desse domingo, é só conferir aqui no canal, tá? Dito isso, o Inter lançou neste domingo os bastidores desta vitória, os bastidores do 1-0 contra a equipe do Vitória da Bahia. E nos bastidores a gente percebe com clareza o quanto o fato do Inter estar no Z4 do Campeonato Brasileiro impactou de fato o vestiário. E esse discurso esteve impregnado no vestiário do Internacional durante todo o pré-jogo. A gente viu todos os discursos, todos os jogadores do Internacional falando isso. A necessidade de tirar a equipe do Z4. A necessidade de tirar o Internacional de uma posição que, de acordo com eles, não resume o trabalho. E alguns discursos foram mais interessantes e mais impactantes. Um deles é o do Sérgio Rocher, que gritou no vestiário: um mês no Z4, tem que doer na gente. O Inter não merece isso. Rocher, que é uma liderança muito importante no vestiário colorado e deu este papel de tamanho para o fato do Inter estar na zona de rebaixamento.
O D'Alessandro, que é outro cara fundamental nesse vestiário do Internacional, também falou que não há mais desculpas a partir de agora. Acabaram as desculpas, porque começa o segundo semestre e o Inter tem a obrigação de, a partir de agora, pisar no acelerador e só largar lá no final da temporada. O descanso foi dado, os trabalhos foram feitos, não há desculpa e agora o foco é de fato nos jogos. O Inter conseguiu uma vitória, mesmo que com uma atuação discreta, não tão convincente. A gente falou sobre isso no Diário do Inter KTO de ontem, mas o Inter conseguiu essa importante vitória pelo placar de 1-0 que galgou esse degrau todo na tabela do Campeonato Brasileiro, tá? Por último, eu quero falar sobre Alan Rodrigues, porque é a grande notícia deste domingo. O Internacional está acertando a contratação do volante de 25 anos de idade, uruguaio que atua pelo Argentinos Júnior, um camisa 8, o Alan Rodrigues, tá? A ponto do jogador ter sido retirado de última hora da partida contra a equipe do Boca Juniors, em função das negociações que avançaram de maneira significativa. O Alan Rodrigues, ele estava relacionado, estava concentrado para enfrentar o Boca Juniors pelo Campeonato Argentino nesta noite. E foi retirado de última hora. O Argentinos Júnior empatou pelo placar de 0-0, mas nesta segunda-feira deverá haver a definição do negócio entre Inter e Argentinos Júnior, que tem algumas complexidades, tá? Qual é a principal delas? É com os clubes. O Inter tem um acerto já com o jogador que quer jogar no Internacional, já acertou salarialmente, inclusive, com o Internacional. O Inter está em conversas com o Argentinos Júnior, avançou significativamente nessa conversa, mas o grande ponto é que o Alan Rodrigues, ele tem 50% do seu passe ligado ao Argentinos Júnior e 50% do seu passe ligado ao Boston River. Então o Inter tem que fazer uma compensação para as duas partes, e as duas partes precisam chegar a um acordo para esse negócio acontecer. O Inter havia feito uma proposta de 4 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos do jogador. E essa proposta acabou não pegando. Então, não temos informação ainda sobre quais os números, tá, desta nova oferta que está avançando, mas o Inter tem avanços importantes com o Argentinos Júnior, a ponto do Argentinos tirar o jogador de uma partida importante pelo Campeonato Argentino. Este é o desenho da negociação que está acontecendo. A compensação com o Boston River é o último entrave, mas o Inter está avançando para isso e há sinais muito claros de que, muito provavelmente, o Alan Rodrigues desembarque no Internacional nesta semana aqui em Porto Alegre. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, tá? Pra gente poder jogar lá na Liga do Milhão KTO. A gente tem Juventude e Sport Recife. Odd do Juventude 2.23, empate 3.15, Sport 3.35. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!